A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, eu cumprimento vocês com a gloriosa paz do Senhor, amém? Convidando os irmãos para acompanhar comigo a leitura do Evangelho de João no capítulo 14, versículo 26, amém? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui ele diz que aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Lembrar. Meus irmãos, vamos ler o versículo analisando cada fala de Jesus. Mas aquele Consolador, nós estamos na parte A, mas aquele Consolador, co-consolador, o Espírito Santo, que o Pai ele enviará em meu nome, ou seja, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Aqui ele diz que o Pai enviará em meu nome e ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo conforme eu tenho dito a vocês. É o que Jesus está falando, tá? Não sou eu não, tá? Mas eu tô lendo em primeira pessoa porque a Bíblia deixa escrito em primeira pessoa, tá? Ou seja, meus irmãos, ele está falando de evangelho, não está falando mais, meus irmãos, das histórias dos reis, dos profetas, da história da criação, não. Ele está mais preocupado, meus irmãos, em ensinar a verdade do Evangelho, meus irmãos, para que o Evangelho venha criar raiz, meus irmãos, na mente e no coração das pessoas, para que as pessoas vão se convertendo e vão buscar o vinho novo, vão propagar o vinho novo, distribuir o vinho novo, meus irmãos, para que as pessoas venham se libertar, meus irmãos, daquela religião que já estava, meus irmãos. Desculpa a expressão, já tinha dado o que tinha que dar, meus irmãos. Por isso que ele veio, meus irmãos. Ele veio para acabar com aquilo tudo. Meus irmãos, que eles estavam a todo momento angustiados, cheios de pavor, cheios de medo, cheios de culpa. Foi o que Jesus veio fazer, meus irmãos. Aqui já estava começando a era do Evangelho, meus irmãos. Que eles estavam aprendendo, eles estavam, meus irmãos, deixando com que a palavra começasse a brotar, meus irmãos. Daquele brotozinho que ia crescendo devagarzinho. Era o chamado deles, meus irmãos. Jesus Cristo, meus irmãos, não estava fundando uma nova religião, ele estava abrindo a mente das pessoas. Ele não estava, meus irmãos, com interesse de sair por aí abrindo, abrindo portas, construindo templos extraordinários para arrecadar dar poderes, meus irmãos, poderes financeiros e vários poderes que isso hoje em dia concede às pessoas. Meus irmãos, o interesse dele nisso era zero. Ele tinha um interesse, meus irmãos, sim, com que as pessoas se conscientizassem mediante o seu evangelho e através disso eles fossem se libertando, meus irmãos. O evangelho aqui, meus irmãos, Jesus não está tratando como um livro sagrado, mas como uma prática que devia ser encarnada. Que as pessoas estavam fazendo isso de maneira espontânea, meus irmãos, conforme eles fossem sentindo o poder de Deus. Olha o que Jesus está ensinando, meus irmãos, que isso ia acontecer porque quem ia operar através deles era o Espírito Santo, que o Pai enviaria, meus irmãos, ou seja, Jesus Cristo. Meus irmãos, ele fez uma obra maravilhosa. O que atrapalhou, meus irmãos, esse desenvolvimento dessa obra, meus irmãos, foi o próprio cristianismo, meus irmãos. Lá no quarto século, conforme Constantino foi
foi, se, foi, foi tomando posse das escrituras, né? Aí ele mexeu também no evangelho, mexeu no cristianismo, acrescentou dogmas, fez tudo isso, meio que, meus irmãos, não totalmente, mas atrapalhou um pouquinho o desenvolvimento do evangelho, meus irmãos. Por isso que hoje tem muitos que são híbridos, meus irmãos. Tem muitos que não conseguem largar o processo de hibridização e nascer de uma semente só, da semente do evangelho. Muitos não conseguem isso. Por quê, meus irmãos? Porque isso não interessa à maioria, meus irmãos. A maioria gosta mesmo das barganhas, gosta mesmo, meus irmãos, das performances, gosta mesmo de aparentar ser, mas não de se deixar transformar. Eu falo, meus irmãos, em nome de Jesus, porque é a verdade. Ou seja, Jesus Cristo aqui ele está falando do vinho novo. E a gente não pode, meus irmãos, ficar no vinho velho. É o vinho novo agora. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.